Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para o vídeo 3 dessa semana que vai de 19 de abril a 23 de abril. Vídeo esse que encerra o nosso bloco 3 de conteúdos do primeiro trimestre. Esse bloco que a gente chamou de invasões holandesas e que é, como eu disse também em algum momento aí das nossas últimas aulas, ao longo das últimas semanas, um verdadeiro divisor de águas na história da América Portuguesa, na nossa história colonial. Eu digo isso porque, como a gente sabe, durante a montagem do sistema colonial, no momento da definição ali do sentido da colonização, o açúcar se tornou uma das mercadorias mais valiosas do mundo e o Brasil se tornou um dos maiores produtores de açúcar do mundo, levando Portugal ao posto de maior potência do mundo, o país mais rico do mundo, a grande potência marítima, a grande potência colonial do mundo, com terras nas Américas, com terras na África, com terras no Oriente, nas Índias, enfim, um império muito poderoso que teve sua história radicalmente modificada depois de 1580, quando Dom Sebastião, o rei de Portugal, aquele em quem depositavam tantas esperanças, morreu muito jovem, de uma forma misteriosa, sem deixar herdeiros, levando Portugal então à União Ibérica, que durou por 60 anos, né? Durou 60 anos entre 1580 e 1640. A Espanha, na prática, controlou a política portuguesa. Dessa maneira, a gente viu, com o auxílio brilhante do Marcos, né, que nos auxiliou aí nas aulas da semana passada, que, enfim, conduziu magistralmente as discussões, a gente percebeu que, a partir do momento em que as coroas se unificaram, aquela velha parceria entre Portugal e Holanda se desfez. Infelizmente, isso foi mortal para os portugueses. Mesmo depois da restauração monárquica de 1640, quando chega ao trono a família Bragança, que é a mesma dinastia lá do Dom João VI, que fugiu do Napoleão e veio morar aqui no Rio de Janeiro, na época em que a gente se tornou independente, Dom Pedro I, nosso primeiro governante do Brasil independente, dessa família Bragança, né? Pois bem, essa família que chegou ao poder ali em 1640 não foi capaz de restaurar a grande força econômica que Portugal já tinha tido no passado. Então, voltando ao raciocínio, né? A parceria entre Portugal e Holanda, na medida em que se desfez, provocou consequências muito drásticas, sendo que a mais importante é, sem dúvida, a opção dos holandeses em invadir esse território, que foi justamente o que o Marcos nos explicou na semana passada. Primeiro Salvador, onde permaneceram por pouco tempo, acabaram expulsos, cerca de um ano, um pouco menos, e, posteriormente, em 1624, uma tentativa bem sucedida de ocupação do território de Recife, Olinda e, como a gente viu no mapa, uma boa parte do Nordeste colonial acabou ficando sob domínio holandês ao longo de 30 anos, entre 1624 e 1654. Pois bem, em 1654 a gente tem ali a famosa insurreição pernambucana, uma discussão boa que o Marcos trouxe pra gente, é o fato de Pernambuco ter esse ímpeto revoltoso que vai permear toda a história de Pernambuco, inclusive em outros momentos, já no século XIX, vocês vão ver em algum momento, não comigo, mas vocês vão ver como essa tradição revoltosa de Pernambuco é algo realmente muito marcante na história daquele estado, né? Agora a gente chama de estado, mas enfim, já foi província e tal. Mas enfim, isso é detalhe. O fato é que no momento em que os holandeses foram expulsos efetivamente do território, foram necessários 30 anos, né? Você vê, a restauração monárquica em Portugal acontece em 1640, a expulsão dos holandeses só acontece 14 anos depois, em 1654. Ainda permaneceram um bom tempo aqui, né? Fato é, pessoal, que quando esses holandeses foram expulsos do território,
eles tinham adquirido todo o know-how, toda a experiência no cultivo e na produção do açúcar. E como a gente sabe, os holandeses eram donos de outros territórios coloniais, claro que muito menos importantes do que o Nordeste brasileiro, que era o principal centro econômico produtor de açúcar do mundo. Mas na medida em que os holandeses adquiriram todo este conhecimento, quando foram expulsos daqui, é evidente que eles levaram na sua bagagem, levaram consigo todo esse conhecimento adquirido. E nas colônias, especialmente as do Caribe, os holandeses conseguiram implementar uma produção açucareira de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Em outras palavras, os holandeses permaneceram produzindo açúcar, só que não mais no Nordeste colonial. Eles vão produzir esse açúcar, em grande medida, ali nas suas ilhas caribenhas, na América Central. Olha só, a América Central, se a gente pensar geograficamente, está muito mais próxima da Europa do que o Nordeste brasileiro. Ainda que o Nordeste brasileiro, como a gente viu, em função das correntes marítimas, tem aí uma facilidade de interligação com a Europa, né, pelo Oceano Atlântico, o Caribe é muito mais próximo. O que significa que o frete, o custo do transporte é reduzido. Além disso, os holandeses otimizaram a produção de cana e de açúcar justamente por todo esse conhecimento que adquiriram nos tempos em que estiveram por aqui. Ou seja, você já compreendeu o cenário, né? Até hoje a gente é um dos grandes produtores de cana do mundo. Então até por isso que alguns historiadores questionam a ideia de ciclo do açúcar. Tudo bem, é um nome que é bastante utilizado, mas ciclo dá a ideia de começo, auge e fim. Na verdade, a gente continuou durante muito tempo tendo o açúcar, como eu disse, na nossa pauta de exportação. Mas diante dessa concorrência do açúcar produzido pelos holandeses lá no Caribe, a gente percebe um declínio bastante significativo da economia açucareira do Nordeste brasileiro. Então é nesse momento que a gente vai observar uma grande transformação da realidade colonial. É aqui que vão surgir novos personagens que contribuirão para que novas formas de exploração da colônia sejam, enfim, efetivadas. Novos elementos para enriquecer Portugal. A gente está muito, mas muito pertinho da descoberta das primeiras minas de ouro, que obviamente só foi possível porque os portugueses patrocinaram a prospecção desse território, a exploração do território, a investigação se havia ou não, afinal de contas, especialmente mais para o interior, a gente chama esse processo então de interiorização da colônia, e é justamente aí então que entram os personagens com os quais trabalharemos no bloco 4. Os jesuítas têm um papel importante nisso, nessa interiorização da colônia, e a gente vai ver porquê mais para frente, e os famosos bandeirantes, os paulistas, que também são extremamente importantes nesse sentido, né, para entender essa interiorização, e são, no fim das contas, os caras que conseguiram descobrir as primeiras reservas de ouro. Quando a notícia chega em Portugal, chega justamente por meio, né, dessa ação dos bandeirantes, e aí então toda a lógica colonial vai se transformar. Portugal então vai abandonar o Nordeste, todo o eixo econômico se desloca para o Sudeste. O Sudeste hoje é a região mais rica do Brasil. Como é que isso se constituiu historicamente? Como é que o Nordeste, que era a grande região, pujante, rica, a gente viu que Recife era a cidade mais cosmopolita das Américas durante a presença holandesa, como é que essa realidade se modificou? É claro que isso tem a ver com o século XVIII. A gente está aqui agora nessa virada do século XVII para o século XVIII. É exatamente aí que se dá a descoberta do ouro. Essa é a grande transformação no âmbito da colonização. Imagina que agora todo o foco colonial, primeiro, se concentra no Sudeste e, claro, se concentra na extração de ouro, que foi uma reserva extremamente relevante que foi descoberta aqui. A gente está falando da maior reserva de ouro já descoberta no mundo até então, que foi superada posteriormente pelas descobertas da Califórnia, Yukon,
Mas até esse momento é uma reserva de ouro sem igual. Isso, você pode até imaginar com isso que Portugal, então, enfim, vai recuperar todo aquele prestígio, todo aquele poder econômico, mas a gente vai ver que não foi bem assim. A essa altura, Portugal já tem um endividamento tamanho com a Inglaterra que nunca mais vai conseguir recuperar esse posto de grande potência que ostentou em tempos anteriores. Mas tudo isso é assunto mais para adiante. Então essa semana ela serve muito para a gente fazer, digamos, uma amarração disso tudo que a gente vem conversando nas últimas semanas. Essa é uma semana diferente. Essa é uma semana que vocês não vão ter uma tarefa específica da semana e nem uma leitura obrigatória. Por um motivo muito simples. Vocês estão implicados nessa semana com a elaboração das unidades didáticas, com a elaboração da síntese do trimestre, que é um trabalho difícil, é um trabalho de fôlego, então, portanto, todo o empenho de vocês nessa semana deve se voltar para isso. Não teremos, então, reforço, nem uma leitura específica e nem uma atividade específica dessa semana. A ideia é que a gente consiga justamente com esse vídeo, com as nossas conversas nas aulas síncronas, abrir terreno, preparar terreno para o que a gente vai discutir no bloco 4 e, claro, no segundo trimestre. Né? O bloco 4 se conecta diretamente com o segundo trimestre. No bloco 4 a gente olha para a diversificação econômica da colônia, a gente olha para o papel dos jesuítas e para o papel dos bandeirantes. Aí o terreno vai estar pronto para a gente entender o que foi efetivamente a Era do Ouro, que tão significativa foi para a história colonial do Brasil. Então, ao longo do século XVIII, como é que se organizou essa sociedade aurífera? Quais são as suas características? Veja, uma diferença que eu já posso adiantar aqui para vocês. Enquanto a produção de açúcar gera uma sociedade basicamente rural, ruralizada, a descoberta do ouro proporciona os primeiros núcleos urbanos com alguma relevância na nossa história. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Esse vídeo eu encerro por aqui, agradecendo como sempre a atenção de todas e todos. Se você precisar rever o vídeo, tem um monte de informação aqui, fica à vontade, é sempre bom. A gente se vê no próximo vídeo e nas próximas aulas síncronas. Tchau, pessoal!